Nós vamos conversar exatamente sobre esse tema com o Sérgio Amaral, diplomata, ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Embaixador, como vai? Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Obrigado por estar conosco mais uma vez, embaixador. A União Europeia, com esse um anúncio que chamou a atenção, parecia que não seria fácil que isso fosse diferente do que foi anunciado, mas uma necessidade de exigência de que turistas apresentem uma confirmação da vacinação e excetuando, inclusive, algumas vacinas que não foram aprovadas pela União Europeia ainda no organismo da Organização Mundial da Saúde. Essa necessidade de se apresentar um documento que prove que você está imune, ou pelo menos parcialmente imune, àquilo que provoca a maior crise sanitária da história, pode lá na frente provocar outras sequelas, além da apenas impossibilidade de você se deslocar pelo velho continente? A gente tem precedentes que mostram que isso não se transforma numa verdade? Olha, nas circunstâncias atuais em que se encontra a pandemia, eu acho que isso é inevitável. Porque os países vão ter que tomar uma decisão. Ou eles ficam com a segurança maior de não contágio, ou eles não vão poder atender a indústria do turismo que está desesperada para que haja alguma forma de voltar o circuito de turistas, voltarem os turistas a poder entrar nos países, porque senão a indústria não aguenta. Agora, isso cria, evidentemente, uma dificuldade, que eu imagino que vocês já estavam até apontando. É saber, primeiro, isto vai valer para qualquer tipo de vacina ou só as vacinas autorizadas no país? Esse é um grande problema, porque aparentemente, ainda que nada esteja ainda certo, tudo está ainda numa fase experimental, de teste, e a União Europeia ainda não decidiu exatamente qual é a legislação que vai valer sobre esse assunto. Mas, evidentemente, que se você excluir a vacina chinesa, primeiro você vai excluir os próprios chineses, que representam 76 milhões de turistas por ano. E segundo, você vai excluir os habitantes daqueles países que adotaram a vacina chinesa. Portanto, essa solução, aparentemente, a meu ver, não resolve, além de ser uma grande desigualdade. Alguns países poderão, seus nacionais, entrar nos países protegidos pela vacina e outros não. Embaixador Sérgio Amaral, um prazer tê-lo aqui no Bandeirantes Acontece. Sônia Blota aqui falando. Perguntar então para o senhor qual deve ser a postura do Brasil diante dessa nova ideia, dessa nova diretriz. Se, por exemplo, realmente ficar comprovado que as vacinas chinesas não podem, o Brasil está com diversas vacinas, o que, enfim, já está provocando, até as pessoas já estão perguntando onde é que tem a vacina da Pfizer para tomar, aí pode ser que venha a Moderna, onde é que vai ter, já vai ser um problema aqui dentro, né? Mas o Brasil, né, ele tem uma contribuição no turismo europeu muito grande. Do ponto de vista do senhor, qual deve ser a postura do Brasil diante desse fato? Olha, isso vai ter que ser negociado entre os países, porque, como eu estava dizendo, você não pode ter uma solução que exclua o turismo chinês, que é o país que mais exporta turistas, né? Então, eu acho que nós entraremos um pouco no espaço que vai se abrir nessa negociação, porque eles terão que encontrar uma fórmula. Caso contrário, um grande número de turistas será excluído. Agora, é inevitável que isso se faça, porque, caso contrário, a indústria do turismo será ainda mais afetada do que foi afetada até hoje. Embaixador Sérgio Amaral, boa tarde. Boa tarde. Além o senhor citou aí mais de 70 milhões de turistas chineses, né, que vão para a Europa anualmente, e ao turismo de negócios, empresários chineses, etc., além de outros países que estão usando ou a Sputnik russa ou vacinas chinesas.
Mas, além desse aspecto, e aí não só o setor hoteleiro diretamente, mas companhias de aviação, todo mundo pressionando para que haja mais flexibilização. E parece que eles vão apostar na ideia de que o conjunto de países que formam a União Europeia vão ter como parte do seu estatuto em relação a esse assunto a proibição de aceitação de quem tomou vacina que não esteja aprovada pela União Europeia. Porém, com a liberdade de cada país de não seguir essa regra. Então, por exemplo, cidadão, um exemplo aqui, a Alemanha aceita alguém que tenha tomado a Coronavac ou Sputnik. A Áustria não aceita. Então o sujeito pode desembarcar na Alemanha, passar por todo o processo, uma eventual quarentena, etc. Mas se ele quiser entrar na Áustria, ele vai ser impedido. Porque vão dizer, não, você não pode entrar, porque aqui na Áustria não aceitamos nem a Sputnik, nem a Coronavac, por exemplo. Mas além desse aspecto comercial, econômico, né, e o turismo tem um peso gigantesco na economia europeia, claro, o senhor acredita que essa flexibilização, essa possibilidade de que cada país decida, tem a ver também com uma União Europeia pressionada pelos eurocéticos, pela insatisfação que boa parte da população europeia, inclusive na Itália, nós vimos o Reino Unido que saiu, na França, há muitos protestos contra a União Europeia e partidos que se aproveitam disso. O senhor acredita que a União Europeia é um pouco acuada pelos eurocéticos e pela insatisfação da população com a burocracia europeia, tenha optado por essa saidinha, quase que a brasileira, né? Ou seja, não, a norma é essa, mas cada um decide se segue ou não? Eu acho difícil. Acho difícil porque a União Europeia, em primeiro lugar, ela tende a tomar medidas em conjunto. São regras para toda a União Europeia. Segundo, o que eu acho pouco pragmática essa solução, porque ela vai criar uma grande confusão, né? Como é que você vai operacionalizar isso? Uma coisa é se dizer para as companhias de aviação, ou as pessoas que não têm um comprovante de vacinação não podem entrar na União Europeia. E pode, inclusive, dizer a União Europeia só vai aceitar as vacinas de tais indústrias farmacêuticas. Até aí é possível. Agora, se você vai fazer uma decisão, cada país toma a sua decisão, isso vai ser um elemento de grande confusão, porque as pessoas, e como as fronteiras lá são todas muito próximas, as fronteiras ou as companhias de turismo, elas são acostumadas a fazer, vamos dizer, viagens que passam por uma porção de países. Como é que eles vão fazer? Você não pode ir nessa turma porque você não está autorizado para a Áustria. Você pode ir no grupo que vai para Portugal. Eu acho que a operacionalização é muito difícil e, na verdade, não atenderia o objetivo da indústria do turismo, que é permitir a volta das excursões, permitir a volta das viagens. E é difícil, sobretudo na Europa, você fazer regras próprias para cada país. E aí a consequência que parece inevitável é que as pessoas se veem a perspectiva de que poderão escolher a vacina. Então, não, eu tenho aqui a Coronavac, mas se eu esperar um mês, eu vou ter a AstraZeneca, que é aceita lá. Provavelmente as pessoas vão trabalhar com essa ideia, né? Eu acho muito difícil de operacionalizar isso. Eu não sei se resolveria o problema da indústria do turismo, né? Eu acho que deverá haver uma regra que vai valer para toda a União Europeia, e toda a União Europeia já compartilha das mesmas vacinas autorizadas, mas aquelas vacinas que são autorizadas valerão para todos os países da União Europeia em relação a terceiros países. Embaixador, aproveitando o vasto conhecimento que o senhor tem sobre mundo, qual o panorama que o senhor traça para o turismo brasileiro e para o turista brasileiro no mundo até o final do ano? Sônia, eu acho que não há ainda ideias claras a respeito disso. Eu acho que esse é o primeiro passo e é o primeiro teste. E eles estão mesmo avançando como um teste, como uma experiência. Vamos ver qual é a melhor forma disso funcionar. Agora, isso depende também que, do ponto de vista sanitário,
os países tenham alcançado um certo grau de homogeneidade em relação à sua situação sanitária. Porque é difícil, por exemplo, no caso da Europa, você ter a mesma regra para um país que já saiu da quarentena e para os países que estão dentro da quarentena. Quer dizer, esse daí seria o primeiro ponto. Tomando de novo o exemplo da Europa, isso só será possível quando os países europeus, em conjunto, tiverem avançado o suficiente para poderem ter a mesma regra. E, no nosso caso, isso também vale. Quer dizer, no Brasil, você autorizar ou não depende de saber se nós achamos que atingimos um momento em que isso já é possível abrir. Por exemplo, nesse caso, infelizmente, a Índia está no pico da crise. Será que nós vamos dar uma autorização ou passaporte para indianos entrarem no país? Eu acho muito difícil. Até hoje, nós não adotamos esse critério que é o do ingresso no país. Mas, quando nós avançarmos nos resultados da pandemia, que eu espero que aconteça nas próximas semanas, um mês, nós vamos ter que ter uma regra também para nos proteger do contágio de países que ainda estão no auge das suas crises. Embaixador, como é que o senhor avaliou? Nós estamos completando exatamente um mês da saída de Ernesto Araújo, do Ministério das Relações Exteriores, e com o Carlos Alberto França assumindo o posto. Como é que o senhor avaliou ao longo desse mês? Há alguma mudança importante na diplomacia brasileira no trato da pandemia? O senhor pôde perceber isso? Não, por enquanto, não dá ainda para nós sentirmos, porque houve uma mudança grande na retórica que o Brasil tem adotado, e no caso com os Estados Unidos, isso é mais claro. Nós estamos numa retórica mais conciliadora, buscando um entendimento, e isso já foi um passo importante. Mas, por exemplo, em relação à imagem do país fora, a imagem leva décadas para construir, mas leva uma semana para destruir. Vai ter que avançar um pouco, vai ter que o Brasil mostrar, em relação ao clima, por exemplo, que está disposto a fazer e está fazendo aquilo que consta do seu anúncio, da sua retórica, porque senão não vai resolver. Nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o Sérgio Amaral, diplomata, ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos, que sempre nos atende com a máxima gentileza. Embaixador, muitíssimo obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Obrigada, embaixador.